Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe o teu dia no nome de Jesus. Temos uma palavra de Deus para as nossas vidas e o título da mensagem é Eu preciso do bálsamo da cura. Eu preciso do bálsamo da cura. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, mais que nunca, precisamos do bálsamo da cura nas nossas vidas. Precisamos do toque do Senhor nas nossas vidas. E eu e esta pessoa, Deus, que está assistindo esse vídeo orando comigo, pedimos ao Senhor encarecidamente no nome de Jesus, que tenha misericórdia de nós. Fale conosco e nos cure pelo poder da Tua palavra e pelo poder do nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Que Deus continue te dando graça e paz. Vamos ler a palavra de Deus que está em Números, capítulo 32, versículo 39 e o 40, que diz assim: E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade e a tomaram, e desapossaram os amorreus que estavam nela. E Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, e ele habitou ali, ou a descendência de Manassés, a metade da tribo de Manassés, habitou então ali nas terras de Gileade. E disso vamos falar hoje, né? Vamos falar de um assunto muito interessante com o título Eu preciso do bálsamo da cura. Bom, lemos no capítulo 31 e meditamos na passagem passada. Eu gosto sempre de relembrar o que meditamos na meditação passada, que aqueles 12.000 homens ali liderados pelo um representante de Deus chamado Finéias ali, delegado por Moisés, né, e tinha sido separado por Deus para então fazer parte deste povo que cuida das coisas de Deus. Esse grupo então volta dali com as notícias. As notícias eram boas. Derrotaram os midianitas, derrotaram 5 reis midianitas e também ali morreu Balaão, aquele traidor, né? Aquele que, mesmo não podendo amaldiçoar o povo porque Deus não permitiu, então ele cria uma estratégia para derrubar o povo de Deus, para levantar o povo contra Deus, levando o povo a pecar, aconselhando as mulheres midianitas ali, que também contaminaram as moabitas, e então levou o povo a pecar e a adorar outro Deus. Uma mortandade muito grande aconteceu em Israel, e por isso Deus disse a Moisés: agora você vai vingar os midianitas. Os midianitas atravessam bem a história de Israel. Vamos lembrar alguns fatos, né, que aconteceu ali. Mas eu quero lembrar você também de que Balaão deveria ter sido morto muito antes. E não foi. E por que Balaão não foi morto antes? E só agora cai na espada de Israel. Porque antes, se não fora a jumenta dele que desviara do anjo várias vezes, o próprio anjo disse: eu teria matado você com a minha espada, Balaão, e a jumenta teria sobrevivido. Bom, essa jumenta então foi de muita importância na vida de Balaão, e Balaão então segue depois profetizando a favor do povo de Deus, obrigado, mesmo que ele não quisesse, porque o prêmio era grande se ele amaldiçoasse, mas Deus o obrigou a profetizar, e ele profetizou favorável a Israel. Mas o coração dele, então, se deixa levar pelo prêmio, então ele se vende e causa um grande estrago em Israel, mesmo que a jumenta o livrou da espada do anjo. A jumenta agora não pôde livrá-lo da espada de Israel, onde Deus fez a vingança pelo que ele fizera com o povo de Israel. E com Deus não se brinca. Então agora vemos um fato interessante. Depois que eles liberaram ali as terras dos midianitas ali então ao leste do Jordão, 2 tribos gostam daquela área e eles tomaram muito gado dos midianitas, né? Vieram rebanhos, como eu disse, né? Bois e jumentos, camelos, etc. Muita coisa, ovelhas, cordeiros, muita coisa. Eles apossaram-se dos midianitas. Agora estavam mais ricos
que antes, né? E duas tribos se vê num grande problema porque o gado deles cresceu assustadoramente, né? A tribo de Rúben e de Gade. Aí essas duas tribos então vão até Moisés e pede Moisés estas terras para eles. E dizendo, nós não precisamos passar para o outro lado do Jordão. Não permita que passamos. Aqui está bom demais para nós. Aqui tem terra com fartura para o nosso gado. Aqui podemos fazer os nossos currais, estabelecer as nossas famílias aqui e vivemos bem aqui. Olha que eram duas tribos que estavam fazendo esse pedido a Moisés. Moisés, então, fica um pouco chateado com eles. E Moisés diz, repreendendo-os, diz, olha, nós já tivemos aqui antes, prontos para atravessar para a terra prometida. Sabe o que aconteceu? Eu mandei 12 espias lá e 10 dos 12 desvirtuaram o povo, né? Mudaram o povo, a virtude do povo e fizeram o povo desprezar a terra que Deus prometeu aos nossos pais, fazendo com que o povo desejasse morrer no deserto ou voltar para o Egito. Eles blasfemaram contra a riqueza que Deus tem para nós. E vocês agora estão fazendo como os vossos pais? Lembra de uma coisa, quando nós estivemos aqui, Deus decidiu fazer com que aquela geração perversa morresse no deserto. Nós tivemos que voltar, andar tudo de novo por 40 anos circulando. Agora estamos aqui e vocês tomam essa decisão de desanimar os teus irmãos? Olha que Deus vai tratar com vocês. Mas eles então contam uma história tão linda a Moisés, dizendo, olha, nós seremos fiéis. Nós não desanimaremos os nossos irmãos. Nós só queremos ficar essas duas tribos aqui do lado de cá, porque aqui há abundância. Mas nós guerrearemos com os nossos irmãos, nós prometemos de estar junto com eles e animá-los. Só queremos ficar aqui porque aqui estamos felizes. Então o que acontece é que Moisés resolve então dizer a eles, mas vocês têm a obrigação de deixar a família de vocês aqui, passarem para o outro lado, com armas na mão, atravessarem o Jordão e guerrear com seus irmãos até conquistarem toda a terra. Então vocês voltarão. E eles concordaram com Moisés. Isso incentivou então a outra metade de uma tribo de Manassés, que era muito grande. O que acontece? Essa tribo então se junta às duas tribos e se torna 2,5 tribos. E essa tribo de Manassés então entra, como nós lemos, em Gileade para guerrear ali contra os amorreus, para botar para fora os amorreus que estavam ali. E a Bíblia diz, como nós lemos, que a meia tribo de Manassés, né, Maquir, né, filho de Manassés, ele toma então esta da tribo de Manassés, este Maquir, ele toma então as terras de Gileade e ali ele habita. Talvez você tenha ouvido falar desse Gileade. Esse Gileade, além de ser rico em agricultura, com muito espaço, com agricultura sobrenatural, uma terra fértil, tem algo muito interessante que agora eu quero lembrar a você. Quando os midianitas passaram lá, que os irmãos de José, exceto Rúben e Benjamim, os outros irmãos de José resolveram vender José, o tiraram da cisterna para vendê-lo. Esses midianitas estavam ali com muitas especiarias. E uma delas era o bálsamo de Gileade. Que bálsamo era este? Este bálsamo, ele era produzido da resina das plantas, perfumados, né? Ele tinha a importância de perfumar, mas ele tinha algo além de perfumar. Ele era usado para curar feridas. Quando a pessoa estava enferma, com feridas expostas, era passada sobre ele o bálsamo de Gileade. E este bálsamo curava o enfermo. Os irmãos de José podiam ter pedido a eles em troca, já que queriam vender José, em troca de José, o bálsamo de Gileade, que era muito importante e que era negociado entre as nações para a cura. Mas eles não preferiram isso. Eles preferiram vender José como o preço de um escravo, um pequeno escravo, um escravo qualquer, 20 moedas de prata.
Nós não sabemos por quantos midianitas venderam José no Egito, mas nesse período aí, eles pagaram as 20 moedas de prata e levaram José entre os seus bens para negociarem no Egito e em outras nações. E ali no Egito negociaram José para Potifar. O que acontece é que este bálsamo de Gileade, ele é falado em outras partes da Bíblia. Jeremias menciona isso, o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias diz que certos pecados, principalmente de Babilônia, era tão grande que nem o bálsamo de Gileade poderia curar as feridas que este pecado iria causar. A Bíblia também nos traz um relato muito importante para lembrar esse bálsamo de Gileade que era então negociado entre as nações para a cura que os midianitas levavam. Olha que os midianitas num dia compraram José, fizeram de José os seus escravos, levando-o até o Egito e vendendo como qualquer coisa, qualquer escravo. Agora esses midianitas pagaram caro ali, né? Quando foram derrotados pelo exército de Israel pela espada, os midianitas e os seus reis. Mas eles tinham algo importante. Eles carregavam o bálsamo de Gileade, né? E foi exatamente aí que Manassés, o filho, né? A tribo do filho mais velho de José, que foi vendido, que foi indesejado pelos irmãos, agora ele vai para a terra de Gileade, a terra onde produzia o bálsamo, além das suas riquezas na agricultura, produzia também o bálsamo de Gileade, que se tornou famoso no mundo inteiro. Quero lembrar a você também que esse bálsamo era usado lá no templo. Entre as especiarias aromáticas do templo estava ali o bálsamo também de Gileade. Bom, temos um paralelo assim na Bíblia, na palavra de Deus. Está em Lucas capítulo 7, o versículo 36 ao 50. Conta um fato assim. Conta este fato para trazer o paralelo ao que nós lemos e ao que meditamos, que Jesus foi convidado por um fariseu. Esse fariseu tinha o costume, como os fariseus tinham ali, os judeus tinham ali, de convidar uma pessoa em prova de amizade, de que não era seu inimigo, para jantar, para comer com eles. Geralmente isso se dava no finalzinho da tarde, né? Quando tudo estava mais calmo, o clima estava melhor, então esse jantar acontecia. E esse fariseu leva Jesus até sua casa para jantar. Jesus se coloca à mesa e, de repente, quando a comida é servida, ali dizia o costume que só os convidados sentavam à mesa. Mas que pessoas do lado de fora, às vezes, viam o que estava acontecendo, porque quando um judeu fazia este ato, ele estava provando a sua riqueza, provando a sua cortesia, provando que ele tinha amigos e que ali tinha amigos comendo com ele, amigos importantes. Mas tinha algo acontecendo ali que, se você não for estudioso, se você não for minucioso, você não nota. Alguém estava notando de fora aquele jantar. Mas no coração daquele fariseu tinha algo que só é revelado com minuciosidade. Enquanto Jesus está comendo, uma pessoa que não fora convidada talvez entra ali, e era uma mulher. Como eu admiro a atitude das mulheres. Não entrou nenhum homem, não entrou nenhuma das pessoas que estavam observando, mas esta mulher entrou. E pé ante pé, devagarinho, ela chega atrás de Jesus. Possivelmente, o fariseu viu tudo isso, viu quem entrou. Quem não viu, talvez foi Jesus. Mas ela então ajoelha-se atrás de Jesus e começa então a chorar nos pés de Jesus. E com suas lágrimas, ela encharcava os pés de Jesus. E com suas lágrimas encharcando os pés de Jesus, ela secava com seus cabelos os pés de Jesus. E enquanto secava com seus cabelos os pés de Jesus, ela beijava os pés de Jesus. E enquanto ela beijava os pés de Jesus, ela arranca de si o bálsamo de Gileade e começa a ungir os pés
de Jesus. Não sabemos se os pés de Jesus tinham alguma ferida de tanto caminhar. Mas sabemos que agora, neste momento, os pés de Jesus tinham lágrimas. Os pés de Jesus tinham cabelo secando as lágrimas. Os pés de Jesus eram beijados por uma mulher. E aquela mulher, além disso, ungia os pés de Jesus com o bálsamo de Gileade, perfumando aquele ambiente. Talvez na expressão dela estava dizendo: tudo que eu tenho para curar, eu coloco agora aos teus pés, meu Senhor. Mas o fariseu olhava aquilo ali e o fariseu teve a conclusão daquilo que está bem segredado nesta passagem. O fariseu estava fazendo um teste para ver se em algum momento Jesus provava ser profeta. E agora ele tem a conclusão: este não é verdadeiramente um profeta, senão ele saberia quem é esta mulher que está lavando os pés dele com as lágrimas, beijando os pés dele, fazendo toda essa cerimônia. Esta mulher é uma grande pecadora. Então Jesus, conhecedor de todos os fatos, diz a ele: Simão, deixa-me fazer um comentário para você. 2 pessoas tinham débito ao seu credor. Um era de 500 denários e outro era de 50 denários. Esse credor resolveu perdoar os 2. A pergunta é, Simão, quem mais amou o seu credor? O que devia 500 ou o que devia 50? E Simão responde com muita sabedoria, até Jesus concordou com ele. Ele diz: o que devia mais. Esse amava mais, o que tinha maior débito. E Jesus disse: Simão, tu disseste bem. Eu entrei na tua casa para comer com você. Você não lavou os meus pés, Simão. Você, Simão, não me deu o beijo costumeiro. O ósculo você não me deu. Talvez, Simão, você tenha muito pouco pecado. Por isso que você não me amou tanto. Mas esta mulher que chegou aqui, Simão, ela nem convidada era. É uma mulher pecadora, como você diz. E eu concordo com você. Ela chorou nos meus pés. Ela secou os meus pés com seus cabelos. Ela beijava os meus pés. E ela ungiu os meus pés com bálsamo de Gileade. Ela viu pés sofridos, caminhando para salvar, para curar, para libertar, Simão. Pois é, Simão. Então agora você está vendo uma mulher muito pecadora, que também está sendo muito perdoada. Filha, os teus pecados são perdoados e a tua fé te salvou. Oh, que maravilha! Que lição que Jesus dá, Simão. Muito além de declarar-se profeta, de entender o que estava no coração de Simão, Jesus estava dizendo: Simão, você perdeu a oportunidade de se jogar aos pés, não de um profeta, mas de honrar Deus, verdadeiramente Deus, capaz de perdoar pecados, que entrou na tua casa. Meu querido e minha querida, que linda história relatando sobre o bálsamo de Gileade, o bálsamo da cura. Por isso o título da nossa mensagem é: eu preciso do bálsamo da cura. Não sei você, mas eu estou precisando hoje mais do que nunca do bálsamo da cura. Jesus precisa curar o meu coração cada dia mais. Jesus precisa curar a minha alma cada dia mais. E se ele não fizer isso, eu vou perecer como qualquer outro mortal. Mas se ele fizer isso, ele vai poder dizer a mim e a você: filho, filha, a tua fé te salvou. Teus pecados são perdoados. Ele é o único que chamou a atenção daquela gente ali, que disse: quem é este que é capaz até de perdoar pecados? Ele respondeu em outra parte da Bíblia dizendo: eu e o Pai somos um.
Eu sou Deus, dizia Jesus, capaz de perdoar pecado. Ele pode perdoar os teus pecados. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te dar vitória. Ele pode caminhar contigo. E Ele quer abençoar você. O bálsamo de Gileade, que outrora curava feridas, está sendo representado agora por Jesus, o curador de feridas e o salvador de almas. Que Deus abençoe você e família no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu. Pastor Riva Martins, Deus te abençoe. No nome de Jesus e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.